Olá, bem-vindos a mais um programa da Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que nos leve consigo até um lugar que sei que lhe é de profundo agrado, a França. A França está numa fase complicada do seu contexto político, nomeadamente numa altura em que ficámos a saber que Marine Le Pen e uma série de outros membros do partido foram condenados por peculato. Numa primeira instância percebeu-se que Marine Le Pen tinha sido vedada às presidenciais de 2027. Entretanto, parece que há uma possibilidade disso ser ultrapassado, mas de qualquer maneira coloca-se uma questão política evidente no quadro da política francesa, sendo certo que Marine Le Pen era precisamente, ou ainda é precisamente, a candidata que tem mais intenções de votos para as presidenciais, para as próximas presidenciais, numa altura em que Emmanuel Macron já não poderá concorrer. Como é que viu todo este caso, embaixador? António, eu gostava de começar por fazer uma referência a uma circunstância que nós não damos, às vezes, o devido valor e o devido sublinhar, que é o facto de Marine Le Pen, uma candidata de extrema-direita, como é reconhecido, digamos, internacionalmente, estar agora ou estava há semanas e poderá estar no futuro, se acaso algumas condições vierem a mudar, às portas de ser presidente do maior partido, do maior país europeu, ou do mais importante país europeu, em termos militares e em termos económicos, nesta agregação entre questões económicas e militares. A França é manifestamente o país central da União Europeia, dir-se-á, mas a Alemanha também, claro que sim. A Alemanha tem outro poder, não é membro permanente do Conselho de Segurança, não tem armas nucleares. A França é um país, depois da saída do Reino Unido da União Europeia, é o país central, digamos, dentro da União Europeia. E toda esta coreografia que Emmanuel Macron faz no quadro desta relação entre os Estados Unidos, a Europa e a Rússia, também prova um pouco isso mesmo. E, portanto, nós estamos num país que ao longo dos últimos anos, foi tendo uma aproximação à sua chefia máxima do Estado de uma figura de extrema-direita que é Marine Le Pen. A França tem uma tradição de extrema-direita, tem uma tradição de extrema-direita anti-judaica, teve um regime colaborante com Hitler, o regime de Vichy, tem uma doutrinação de natureza teórica de extrema-direita muito forte. E ao longo dos anos, ao longo de toda a Quarta República, isto é, o regime democrático que se prolongou até 1958, essa extrema-direita esteve em pano de fundo. Na realidade, uma tentativa de golpe de extrema-direita, neste caso apoiada pelos militares da OAS na Argélia, que leva De Gaulle ao poder, e durante todo o tempo que De Gaulle esteve no poder, e durante todo o tempo que se prolonga desde a criação da Quinta República, que ele criou em 58, que há ao fundo uma movimentação de extrema-direita com vários protagonistas. Antigamente era um advogado chamado Tixier de Vignancourt, que era uma figura curiosa, e depois apareceu Jean-Marie Le Pen, uma figura mais caricatural, precisamente pai de Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen esteve ao longo dos anos a tentar fazer candidaturas com escassa força, mas num certo momento a Europa acordou com a famosa eleição presidencial de 2002, em que passaram à segunda volta nada mais nada menos que Jacques Chirac e Jean-Marie Le Pen. A esquerda foi afastada, Lionel Jospin, e de repente depois Le Pen foi arrasado. Dito isto, a sua filha, que lhe sucedeu a partir de 2013, 2011, peço desculpa, a sua filha, de certa maneira, eh, desmarcou-se um pouco de uma linguagem do passado, nomeadamente toda a linguagem que Jean-Marie Le Pen usava em relação ao nazismo e em relação ao período da guerra, de uma certa maneira cobrindo os crimes de Vichy e do colaboracionismo, e este processo, que em França se chama a desdiabolização, tornou Marine Le Pen mais normal.
essa normalidade foi a fazendo ganhar espaço, ganhar terreno, na medida em que o seu discurso deixou essas dimensões de natureza ideológica e passou, digamos, a ser um discurso obreirista, um discurso muito ligado aos problemas dos trabalhadores, sempre com um sentimento autoritário associado, que é típico das lógicas de extrema-direita, mas de todo o modo criando uma aproximação aos interesses dos trabalhadores que lhe deu um crescendo. Esse crescendo fez com que ela, em primeiro lugar, fosse às eleições de 2017, foi derrotada por Macron, aliás, foi derrotada de forma esmagadora por Macron. Macron é muito melhor até nos debates e na qualidade da sua intervenção, é incomparável relativamente a Marine Le Pen, que tem muitas fragilidades. Marine Le Pen voltou 4 anos depois a aparecer, já apareceu numa segunda volta com quase 40%, ou 40 e tal por cento, mais de 40%. Bom, isto agora fazia presumir que, acabado que fosse o período de Macron, que é em 2027, como o António referiu, Marine Le Pen, e não podendo Macron recandidatar-se, dado que já ganhou 2 vezes, Marine Le Pen estaria a aproximar-se do poder. As sondagens hoje apontavam-lhe na ordem dos 30 e tal por cento, portanto estamos a falar de alguém que logo numa primeira volta podia ir por aí. E por outro lado, o seu partido, que mudou de nome também, com o pai, chamava-se Front National, com ela decidiu um nome mais suave, Rassemblement, União Nacional, um nome que provavelmente a pessoas que têm mais de 50 anos em Portugal não soa muito bem, e o Rassemblement Nacional encontrou uma figura curiosa nos últimos tempos, que é um jovem que tem 29 anos, chamado Jordan Bardella, que titulou Marine Le Pen continua no Parlamento, Jordan Bardella titulou uma campanha para as eleições europeias, teve um belíssimo resultado para as eleições europeias e 31%, e depois concorreu às eleições legislativas, dado que Macron tinha decidido de dissolver a Assembleia, e teve 37%. Na realidade, vale a pena sublinhar isto, porque as pessoas não se lembram, com estas movimentações governamentais em França e mesmo as movimentações da esquerda, o partido Rassemblement National é o partido mais votado de França. Os outros são agregações de partidos que tentam fazer alternativas e que tentam fazer governos. Mas, isoladamente, o partido de Jordan Bardella é o partido mais votado. Neste momento, em França, permanece ainda o não é não. Isto é, permanece a decisão por parte dos outros grupos políticos de não se associarem ao Front National, ao Rassemblement Nacional. Dito isto, tudo indica que o Rassemblement Nacional não vai poder perder poder. E esta decisão sobre Marine Le Pen, que é uma decisão que tem a ver com o uso de dinheiros europeus para pagamento com base naquilo que era a representação francesa do Rassemblement Nacional no Parlamento Europeu, para pagamento a estruturas do partido que nada tinham a ver com a representação em Estrasburgo e em Bruxelas, digamos, um abalo forte para o Rassemblement Nacional, tanto mais que a sua líder é condenada à inelegibilidade para cargos eletivos por 5 anos e é, além disso, condenada à pena de prisão, uma prisão de pena suspensa de 2 anos, mais ficar em casa com pulseira eletrónica mais 2 anos, mais um pagamento de uma grande multa, e depois há 18 membros do Rassemblement Nacional que também são punidos em diversos graus, mas não com esta importância política, tendo em atenção que esta era a candidata, digamos, que as sondagens davam como mais votada. Esta questão, como o António também sugeriu, pode ainda ser revertida, isto é, pode haver uma decisão do recurso do tribunal, só que acontece o seguinte, para efeitos práticos, esta exclusão eleitoral funciona desde já, e começa a funcionar desde já. E, portanto, não é com base nesta exclusão eleitoral que amanhã, se houver, por exemplo, uma dissolução da Assembleia Nacional Francesa e houver novas eleições, como aliás tudo indica que possa haver ainda este ano, vale a pena lembrá-lo, Marine Le Pen não pode concorrer. E por outro lado vai perder o seu lugar, porque em França é permitida uma acumulação de lugares como eleita local, isso vai perdê-lo automaticamente dentro de pouco tempo, porque esta decisão da suspensão digamos, da capacidade de representação política não espera pelo recurso. Pelo recurso esperam as outras, por isso mesmo ela vai continuar a não pagar
A montante que multa. tem que pagar e vai continuar, digamos, a preparar os recursos. A grande questão que se põe aqui, e porque é que isto é tão escandaloso, dá a ideia que é a aplicação normal da lei, e aparentemente é. Só que, para ouvidos exteriores, é um pouco escandaloso isto. Mas, na realidade, é a aplicação da lei. Isto é, houve um desvio de fundos públicos, pois há um ponto importante que é uma das razões pela gravidade desta pena e pela severidade desta pena. É que Marine Le Pen não reconhece o delito. Isto é, não há um arrependimento desse desvio de fundos. Pelo contrário, há um argumentário que o Tribunal não aceita de maneira nenhuma. É interessante, aliás, ler esse mesmo contra-argumentário. E, portanto, neste momento, Marine Le Pen está numa situação complicada, o que não significa necessariamente que o Rassemblement Nacional não tenha como base numa espécie de vitimização de que Marine Le Pen, no fundo, está a cavalgar, que não possa ter um apoio maior ainda. Ontem, aparentemente, desde a decisão do Tribunal até agora, inscreveram-se dezenas de milhares de pessoas no Rassemblement Nacional, o que significa que numas próximas eleições, provavelmente, a força do partido é maior. Mas põe-se o problema relativamente às eleições presidenciais de 2027. Jordan Bardella tem hoje 29 anos, em 2027 terá 31 anos. Uh, uh, Veremos em que medida é que este candidato, que é uma espécie de número 2 neste momento de Marine Le Pen, pode vir a ser o candidato no caso dela não surgir. Não há nenhuma terceira figura importante. Havia uma figura da família de Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, que era uma sobrinha que esteve ligada a outro grupo de extrema-direita, o Reconquête, de Eric Zemmour, e que agora regressou, deu apoio ao partido da sua tia e ao partido tradicional do seu avô, Jean-Marie Le Pen. Mas, dito isto, aparentemente as suas condições para ser uma candidata são muito limitadas. Nós estamos aqui numa situação muito tensa na vida política francesa, porque, de facto, a pessoa que aparentemente tinha mais condições para chegar ao poder encontra agora aqui uma barreira judiciária. Volto a repetir o que disse no início: a pessoa que tinha mais condições de chegar ao poder é uma figura de extrema-direita, o que significa, portanto, que a possibilidade potencial ou efetiva da França vir a ser titulada por uma figura de extrema-direita é muito grande. O que significa também, não vale a pena sobre isto esconder, que os efeitos disto sobre a União Europeia em geral e sobre a capacidade da União Europeia de atuar como uma entidade coletiva com peso político vão diminuir bastante. No caso dela poder vir a ser eleita, ou mesmo no caso de Bardella ou outra pessoa oriunda do Rassemblement Nacional vir a ser eleito. Portanto, estamos aqui numa situação complicada no quadro político francês, mas acho que disto teremos oportunidade de falar ainda hoje. Só uma última questão antes do primeiro intervalo, embaixador, para uma resposta rápida. Rapidamente, a extrema-direita europeia conseguiu introduzir no eleitorado, na população europeia, a percepção de que as forças do centro, ditas democráticas, estão a tentar ganhar na secretaria aquilo que aparentemente não conseguem ganhar nas eleições. De algum modo, dizem que a França está a romanizar-se, e a Roménia foi uma das questões que o embaixador abordou no programa anterior. Parece-lhe que isto tem algum sentido, esta percepção que está a generalizar-se pela Europa? Ora, teria, se acaso o tribunal que decidiu esta decisão, ou a instância que tomou esta decisão, fosse uma instância política, não é? É um tribunal banal, normal. É um tribunal absolutamente normal, que julgou uma causa à luz da lei, é uma lei que é rígida, mas foi introduzida exatamente para evitar o abuso de fundos públicos. Vale a pena dizer que a França tem uma tradição, à esquerda e à direita, de políticos condenados. Eu não posso esquecer o que aconteceu com Mitterrand no passado, com o que aconteceu com Alain Juppé, com Jacques Chirac, e agora aconteceu recentemente com Nicolas Sarkozy, que está preso em casa e que tem um processo de um outro segundo
processo, tem um outro segundo processo que aponta para 7 anos de cadeia. Portanto, estamos a falar de pessoas que cometeram crimes e a lei francesa trata estes crimes como crimes comuns e não são crimes políticos. Não, os juízes não são juízes de extrema-esquerda que se juntaram uma tarde. Houve unanimidade na decisão do tribunal para a condenação de Marine Le Pen, que agora, cá fora, alguns países, curiosamente, António, os países que menos se preocupam com a separação de poderes entre o poder legislativo, o poder judicial e o poder parlamentar. Se reparar bem, e o poder executivo, se reparar bem, são países como a Hungria, são países como a Rússia, são países como os Estados Unidos de Donald Trump, e são grupos de extrema-direita, como Salvini em Itália, ou em França, em Espanha. Estamos a falar de grupos que têm uma ideologia próxima de Marine Le Pen, ideologia essa pela qual perpassa uma falta de respeito pela separação de poderes. E, portanto, a separação de poderes só lhes dá jeito enquanto o seu acesso ao poder é dado por via democrática. Depois de estarem lá dentro, como está a acontecer agora com Trump, há uma tentativa de distorcer o funcionamento da máquina. E, portanto, eu não levava muito a sério isso, e aliás, se repararmos bem, toda a França, digamos, um pouco à esquerda e à direita, relativamente moderada, considera que este tipo de ação é um tipo de ação normal perante alguém que desviou fundos públicos e, em particular, fundos da União Europeia, num montante bastante significativo. Obrigado, embaixador. Vamos fazer então aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida, de regresso a Paris. Até lá, obrigado. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, novamente a Paris, para lhe perguntar, embaixador, como é que vê, para além, já falou da extrema-direita, mas os restantes blocos políticos franceses estão a passar por uma fase de grandes complicações internas, nomeadamente, desde logo, o movimento que apoia Macron, que está, como já dissemos, de saída dentro de 2 anos. O Partido Socialista, que aparentemente está a conseguir regressar a uma importância política interna que durante uns anos deixou de ter. A esquerda continua, digamos assim, naquela salgalhada que está, em que vive desde alguns anos, apesar de continuar a ter uma força substancial, porque, como dizia o embaixador há instantes, a extrema-direita tradicional tem uma força histórica em França, mas a extrema-esquerda também tem essa força histórica em França. Como é que vê todo este caldo político que se está a viver em França, embaixador? Emmanuel Macron, depois de ver a extrema-direita subir nas eleições europeias, decidiu fazer eleições legislativas, dissolver o Parlamento e fazer eleições legislativas. Nessas eleições legislativas, a extrema-direita voltou a subir, e voltou a subir, e Macron, como não lhe quer dar naturalmente pela sua lógica o poder, tendo em atenção também que a extrema-direita não tem espaço para fazer alianças com ninguém, decidiu fazer chamados governos de iniciativa presidencial. Nós conhecemos essa expressão cá em Portugal no tempo dos Jornalianos, num contexto manifestamente diferente. E fez dois governos, com Michel Barnier, inicialmente. Michel Barnier vem do partido da direita tradicional, do Les Républicains, que só tinha sido nas eleições 5%, o que cria, digamos, uma espécie de ilegitimidade democrática. Barnier procurou avançar com um programa e com um orçamento e tentar que esse orçamento fosse aprovado, digamos, por exclusão de partes, isto é, que nem a esquerda nem a direita o deitassem abaixo. Não conseguiu isso e Macron foi buscar um outro primeiro-ministro, que está agora, que é Bayrou, François Bayrou, que vem do centro, é um velho político da vida centrista francesa, um homem inclinado um pouco para a direita, mas de qualquer forma um homem respeitado. E aquela velha frase que eu já repeti aqui várias vezes, que Mitterrand dizia: o centro em França não está nem à esquerda nem à esquerda. E, portanto, o centro está sempre à direita e faz sempre as alianças com a direita, e este governo está recheado de personalidades de direita.
E essas personalidades de direita têm entre si conflitualidades. E neste momento, por exemplo, há duas figuras que apontam para 2027, para as eleições de 2027. O presidente do Les Républicains, o partido tradicional de direita, o partido que já vem de Gaulle, Sarkozy, Chirac, Pompidou, etc. Tudo isso, esse partido é dirigido por Laurent Wauquiez, que neste momento vê a sua liderança desse partido e a sua potencial candidatura às eleições de 27, de certo modo desafiada pelo atual Ministro do Interior, que tem tido uma política extremamente direitista, anti-imigrantes, com uma linha securitária quase limite, que no fundo procurando desativar a extrema-direita e o discurso da extrema-direita. E, e essa luta dentro da direita francesa é muito clara. À esquerda, o Partido Socialista, como António disse, veio, digamos, ligeiramente a recuperar-se depois de uma queda brutal que tinha tido no início do macronismo. No fundo, o macronismo rapta tudo isso, e teve um relativo bom resultado europeu, 14%, mas com uma figura um bocadinho fora do mainstream, Glucksmann, e agora está a procurar regressar, mas dentro do Partido Socialista. Também as ambições para a candidatura presidencial de 2027 existem. O Partido Socialista, a última vez que foi a eleições presidenciais, levou Anne Hidalgo, que teve 2%. 2%. É a atual maire de Paris. E, portanto, há ali movimentações, umas alas mais à esquerda, mais à direita. E as movimentações no Partido Socialista têm essencialmente a ver com a aliança ou não com um partido mais à esquerda, o La France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, que as últimas eleições, que as últimas sondagens acreditam como tendo 13% de intenções de voto, o que está mais ou menos ligado àquilo que é o La France Insoumise hoje em dia, mas que já teve quase 20% de votos nas últimas eleições presidenciais. E isso deu-lhe, das penúltimas eleições presidenciais, isso deu-lhe, digamos, uma grande força. É uma figura que vem do socialismo e é um socialismo radical. A esquerda foi para as últimas eleições legislativas em aliança, Partido Socialista, La France Insoumise e os Verdes em aliança conjunta para ganhar vantagens em termos de votos, mas depois, a partir daí, a esquerda dividiu-se e o Partido Socialista viabilizou o orçamento apresentado por François Bayrou, o La France Insoumise não, e há acusações mútuas imensas neste momento, difíceis de superar. Portanto, temos aqui estes dois polos, digamos, em ebulição interna. No centro, no tal zona do macronismo, e o Macron, no fundo, seguiu uma tradição do De Gaulle, que foi criar um partido à sua volta. E esse partido são, no fundo, várias fações, uma das quais é a de François Bayrou, o MoDem, o Movimento Democrático, mas também um partido criado à volta daquele que é o seu mais bem colocado candidato para as eleições presidenciais de 2027, que é Edouard Philippe. Edouard Philippe é o primeiro-ministro que Macron escolheu quando chegou ao poder em 2017 e tem uma certa aura, é uma figura com uma imagem pública positiva, tem de sondagens neste momento de cerca de 20%, volto a dizer, Le Pen tinha 35%, e, portanto, é uma figura possível, mas há outras ambições, e até há quem diga que o próprio François Bayrou, se por acaso conseguir sobreviver, poderá, digamos, ser uma das possibilidades dentro desse grupo. Portanto, a França está muito, muito dividida, mas nós temos que perceber uma coisa, quer dizer, a capacidade deste governo sobreviver no futuro é muito limitada. E, portanto, de aguentar daqui até 2027 pode parecer que é muito longe, mas na realidade, hoje em dia, a vida política em França faz-se a prazo de semanas, como aliás se viu durante todo o ano de 2024. E, portanto, é um tempo muito complexo na vida política francesa, na vida política de um grande partido, de um grande país da União Europeia, de um país central para a máquina e para o funcionamento da máquina da União Europeia, e que vive neste drama de ter, digamos, estar muito fraturado politicamente e aparentemente não haver fatores de congregação que normalmente só são dados por presidentes no início do seu mandato. Exato. De qualquer maneira, as sondagens parecem indicar, embaixador, que no caso de haver novas eleições antecipadas, a Assembleia Nacional vai manter-se fracionada sobre
sobre três partidos, o que implica uma enorme dificuldade em encontrar um governo, um apoio governamental suficiente para ter uma governação em paz. Sim, até porque em França, o presidente não pode dissolver agora a Assembleia, porque tem 6 meses depois das últimas eleições antes de dissolver a Assembleia, e depois vai ter um prazo em que também não pode dissolver a Assembleia porque há eleições presidenciais. E, portanto, há aqui uma janela de oportunidade. E é isso que Beirut está a tentar conseguir, isto é, tentar sobreviver até às eleições presidenciais. Seria já um feito grande, tendo em atenção que as eleições no passado e os primeiros ministros no passado sucederam-se no macronismo, e o macronismo provou que, de facto, sendo um fator de modernização ou tentativa de modernização da sociedade francesa, não conseguiu estabilizar-se como uma força política una, capaz de fazer uma sucessão ao macronismo, isto é, de haver o macronismo depois de Macron. Exato. Significa, portanto, que todo esse grupo que defendia e que, no fundo, foi a base política de apoio de Emmanuel Macron, quando ele desaparecer, vai também partir-se. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje, sendo que a questão do macronismo será aquela que nos vai ocupar da terceira parte. Obrigado, até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que nos diga como observa a atuação de Macron. Já falou sobre aquilo que tem feito no caso, no interior de França, mas Macron teve sempre, desde a primeira hora, uma tentação de se transformar, digo eu, de se transformar num player especializado em política externa. Creio que é isso que está a acontecer nesta altura, nomeadamente com esta questão do apoio de alguns países europeus e também extra-europeus à Ucrânia, num quadro que a mim me parece um pouco difícil, porque digamos que este grupo é dividido em dois, há dois co-CEOs, um deles é Macron, o outro é Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico, e creio que me consigo recordar de algumas evidências de que um movimento internacional que tenta ser gerido a meias entre França e Inglaterra não costuma, e Reino Unido não costuma ser propriamente bem sucedido. De qualquer modo, pergunto-lhe, ao embaixador, como é que vê esta atuação de Macron fora das fronteiras francesas. No início da guerra da Ucrânia, Macron foi uma das figuras que até dava a ideia que privilegiava uma certa tentativa de diálogo com Putin. Mais até do que os alemães e, de certa maneira, mais até do que os italianos com Draghi na altura. Se não Eh, estou em erro, Macron foi um daqueles que se foi sentar àquela enorme mesa branca e esquisita que havia lá, ainda Verdade. deve haver lá numa sala qualquer do Kremlin. É verdade. E Macron, no fundo, quis fazer com essas visitas e com essas iniciativas a ideia de que tinha sido aquele que tinha levado, digamos, a mensagem do diálogo e da paz e da tentativa de acomodação dos assuntos tão longe quanto possível. Aparentemente, a desilusão foi grande, porque Putin, pura e simplesmente, nunca esteve muito interessado em falar com a Europa. Eu volto sempre a lembrar aquela conferência de imprensa que houve entre Joseph Borrell e Lavrov em Moscovo, em que Lavrov, antes ainda do início da guerra da Ucrânia, disse: nós não confiamos na Europa, nós não nos interessa a Europa, e, portanto, quando isso acontece, de certa maneira, Macron tenta, de certa maneira, ainda recuperar um pouco disso, e depois pressente que a Rússia, pura e simplesmente, não se importa com a Europa, com esta Europa tal e qual como existe, e o que quer é discutir com o outro lado do Atlântico, o outro lado do Atlântico esse, que com Trump claramente também não quer discutir com a Europa. E, portanto, é nesta, por um lado, despeito face à atitude russa, e por outro lado,
orfandade face ao descaso americano, que Macron aparece em nome da Europa, assumindo a sua posição. Porquê é que ele aparece em nome da Europa? Pela razão que eu já disse na primeira parte desta conversa, porque Macron é um membro permanente, a França é um membro permanente do Conselho de Segurança, tem armas nucleares, tem um exército com uma capacidade de projeção única neste momento dentro da União Europeia, mas Macron, de certa maneira, desprezou a estrutura da União Europeia e foi diretamente a Trump, foi diretamente falar com Trump. E mais do que isso, procurou transformar Paris numa plataforma de decisão e de agregação de forças europeias, para as quais foi buscar, como António disse, o Reino Unido. Keir Starmer, que é um líder fraco internamente, encontrou, como sempre encontrou os líderes na questão externa, uma forma de se reforçarem internamente, tal qual com Macron, e procurou ter ali um tandem com o Reino Unido, que também é membro permanente do Conselho de Segurança e também é um poder nuclear. E procurou, de certa maneira, criar perante Trump e perante Putin a ideia: nós estamos aqui, nós temos esta Europa à nossa volta e queremos ser parceiros nisto. Ninguém lhes ligou, vamos ser claros. Pura e simplesmente a Europa, ninguém lhes liga. Volto a lembrar que a senhora Ursula von der Leyen nunca conseguiu falar com Trump ao telefone, nem António Costa. E, portanto, a única conversa telefónica que houve, e a segunda já não foi possível, foi entre Marco Rubio e a senhora Kaja Kallas, alta representante para a política externa, no início, mas que acabou logo. Os Estados Unidos não ligam à Europa. Antigamente havia a velha frase de que não sabiam qual era o número de telefone da Europa, mas, portanto, pura e simplesmente não ligam à Europa. E esse é um ponto importante. E Macron aparece um pouco neste mobilizador, com uma ideia inicial que veio a ser repercutida no futuro, que era a ideia de pôr tropas europeias para serem garantias de segurança à Ucrânia num caso de um acordo de paz, na qual a Europa não participava, porque os Estados Unidos se mantinham à parte, mas mesmo isso teve logo uma reação russa, no sentido de dizer que não admitia tropas estrangeiras e que passavam a ser alvo no seu território. Esta ideia continua a fazer caminho, obviamente Zelensky gosta desta ideia, aliás, na data em que estamos a falar, creio que há uma reunião entre aqueles que são promotores ainda desta ideia para tentarem trabalhá-la. Zelensky gostaria de ter tropas estrangeiras no seu território, como é óbvio, mas os Estados Unidos não têm sobre isso dado grandes sinais sobre se lhes interessa ou não a presença dessas forças, embora claramente os Estados Unidos nunca ponham tropas próprias nesse território. E, portanto, estamos aqui num debate em que Macron continua a ser a personagem central nesta coreografia europeia para se mostrar relevante numa zona que, de facto, tem estado aliada das decisões que lhe dizem respeito. Pois era isso que lhe ia perguntar, embaixador. De facto, a Europa, por via de Macron e do primeiro-ministro britânico, quer tornar-se relevante num lugar que já percebeu não lhe está aberto. Pois, António, mas também é verdade que seja, quer dizer, a Europa tem a sua segurança, tem as suas expectativas em termos de equilíbrio no quadro leste-oeste, tem a sua política, inclusivamente no quadro NATO, mas a Europa tem interesses próprios. O que a Europa luta é no sentido de ter um espaço para a afirmação desses interesses, quer com a Rússia, quer com os Estados Unidos. Nós com a Rússia vimos uma única iniciativa, que foi aquela conversa telefónica entre Olaf Scholz, o primeiro-ministro alemão, e Putin, que não levou a nada, mas apesar de tudo Putin atendeu o telefone, com o resto da Europa. Da União Europeia, só Macron e Meloni, naturalmente por razões ideológicas, foi a Washington. Fora da União Europeia, Keir Starmer também foi a Washington, e portanto, mas os resultados são pífios até ao momento. Exato, mas isso coloca, aliás, é uma questão, se me permite interrompê-lo, embaixador, é uma questão de que já falámos anteriormente. Começa a ser um pouco confrangedor o facto de a Europa, digamos que de algum modo andar a pedinchar um lugar num sítio onde ninguém o quer, nomeadamente no que tem a ver com a NATO. A Europa continua a jurar fidelidade à NATO, mas a NATO não quer saber de fidelidade nenhuma relativamente àquilo que lhe chega da Europa. Isto é, até quando é que estas juras vão continuar? E quando é que a Europa decide finalmente, do seu ponto de vista,
decide finalmente ter uma independência em termos de defesa e segurança. Não pode, António. Muito simplesmente, não pode. Isto é, pode ter uma autonomia, pode ter uma capacidade de agregação de forças, pode ter uma melhor coordenação entre os exércitos nacionais. Não há a mais pequena possibilidade da Europa ter uma NATO europeia. Isto é, de substituir-se em termos de poder nuclear aos Estados Unidos. Tão simples quanto isso. Se os Estados Unidos são a garantia da força da NATO, a imagem dissuasória da NATO face à União, face à Rússia, só existe porque tem lá os Estados Unidos. Se os Estados Unidos saírem, a Europa, por muito que se esforce, e por muito que esbraceje, e por muito que se coordene militarmente, etc., nunca terá uma capacidade de gerar um poder capaz de substituir aos Estados Unidos. E, mais do que isso, de se confrontar potencialmente com a Rússia. Esse é um ponto muito claro. E por outro lado, António, gostava de dizer uma má notícia, mas enfim, aquilo que implicaria a Europa reforçar-se fortemente em matéria militar, e vale a pena dizer uma realidade que as pessoas não sabem, é que nos últimos 15 anos a Europa desmuniu-se em termos de exércitos e de capacidade militar fortemente, ao contrário daquilo que agora pretende fazer. E, portanto, a Europa, neste momento, se tiver que fazer esse passo em frente, que é um passo, como aliás os Estados Unidos pedem que a Europa faça, que de certa maneira se autonomize, pagando mais dos orçamentos nacionais para a Europa, ou construindo, digamos, forças com base em recursos europeus, a Europa, para fazer isto, as duas uma. Ou faz um empréstimo europeu para reconstruir a sua máquina militar e não a sua máquina militar, é também todas as estruturas de natureza industrial, investigação, etc., para criar uma força de defesa e segurança, o que demorará também 20 anos, vamos ser claros, e nós não sei se temos esse tempo, ou então vai aos recursos nacionais. E, neste momento, foi tomada a decisão de permitir que os países se possam endividar para, e que as verbas para as indústrias de defesa sejam isentas dos critérios de convergência do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Só que temos que pensar uma coisa: cada país, quando vai ao mercado endividar-se, vai pagar os juros que o seu risco nacional implica. É diferente dos juros de países que têm taxas de juros negativas, de países que têm taxas de juros positivas. Nós, neste momento, estamos pontualmente bem, mas no futuro, se essa dívida vier a aumentar, as coisas serão mais complicadas na maneira como nos vem do exterior. Mas há outra maneira. A outra maneira é ir aos orçamentos nacionais e fazer divergir verbas de áreas para a defesa. E aí vamos ter a saída de verbas da saúde, da educação, da segurança social. E pergunto, é possível democraticamente, sem uma revolta, conseguir convencer os cidadãos a que têm que fazer um esforço de guerra e que têm que perder as vantagens todas, e depois os partidos que defendem isto e que são partidos do centro serão capazes de sustentar um mínimo de apoio popular sem com isso estar a dar alento aos extremos? A Europa está verdadeiramente numa situação difícil, dada a sua ratoeira democrática em que está. Uma última questão, embaixador. Quando em 2027, finalmente, e voltando ao assunto que nos prendia nesta terceira parte do programa, quando em 2027 Macron finalmente concluir a sua prestação enquanto presidente, o que é que lhe parece que irá ser? Na altura ainda será razoavelmente novo, estará longe da idade da reforma, apesar da idade da reforma em França ser um bocadinho mais antecipada do que aquela que é a nossa. O que é que lhe parece que será a vida política de Macron nessa altura? Tentará ir para a Europa ou acabará mesmo por não ter nenhuma outra vida política? Pode sempre regressar ao Banco Rothschild, que é a sua origem. Mas, sob Sem ponto de vista, passar pela Comissão Europeia, como outros fizeram. isso tem que ser eleito, quer dizer, vamos lá, é preciso haver consenso à volta disso. Macron é um homem que tem uma ideia europeia forte. Tem uma ideia europeia forte e é um homem que tem uma imagem, digamos, nessa Europa de algum prestígio relativamente às suas ideias no plano europeu. Agora, resta saber se depois há espaço de manobra para alguém que tem, na realidade, 50 anos e que foi presidente em dois mandatos em França, é uma figura internacional de maior relevo, para onde é que pode ir? No plano internacional global, só pode ir para aquilo que os Estados Unidos deixarem.
Vamos ser claros. Nações Unidas, Secretário-Geral das Nações Unidas, e coisas do género, se os Estados Unidos deixassem e se a Rússia não visse inconveniente, vai ser a missão mais difícil nos próximos tempos vai ser substituir António Guterres, porque é preciso um acordo dos dois lados. E não vale a pena sobre isso ter ilusões, vai ser muito complicado. Pôr lá alguém que neste quadro dos dois lados já tomou o seu lado é muito mais difícil. Não sei qual é que vai ser o futuro de Macron, vai procurar em França ser aquilo que a senhora Thatcher gostava de ser depois de sair, gostou de ser, que era backseat driver, que era aqueles condutores do banco de trás. E Macron vai tentar, com certeza, prolongar-se como, digamos, como um líder sem estar no poder. Isso é muito difícil de conseguir, mas ele é muito novo e tem muito tempo à sua frente, mas como digo, também há sempre a possibilidade de regressar à vida privada e não ficar necessariamente na vida pública. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a ouvi-lo nos sites do Jornal Económico e para a semana cá estaremos com três novos temas. Até lá, obrigado.